Bem-vindos, começa agora mais um programa 45 minutos à Benfica, já sabem, a partir de agora vamos só centrar as atenções no Sport Lisboa e Benfica, que continua a não perder, e neste caso não estamos a falar de empates, estamos a falar de vitórias. O Benfica já leva 25 jogos, não sei quantas vitórias, que eu próprio já lhes perdi a conta, mas sei que são 4 empates e 0 derrotas. Portanto, os outros jogos foram todos vitórias e algumas delas bastante interessantes para olhar. Já terminou mais um jogo da taça, já terminou também o campeonato. Para agora o campeonato, mas os jogos em Portugal não param, não é? Vamos ter aí Taça da Liga, pelo menos o Benfica começa a Taça da Liga já no próximo domingo, frente ao Estrela da Amadora, não no estádio do Estrela, não sei quantos quilómetros mais acima, em Leiria. Portanto, o Benfica, depois de ter jogado com o Casa Pia na segunda jornada do campeonato em Leiria, volta-se agora outra vez a deslocar a Leiria para jogar frente ao Estrela da Amadora para a primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Indo de volta para a tal paragem do campeonato, o Benfica, no último jogo que decorreu durante este domingo, às 6 da tarde no Estádio da Luz, com 57 mil, cerca de 57.822 espectadores, se agora não está a falhar a conta, mas sei que foram à volta de 57 mil, entre 57 mil e 58 mil espectadores no Estádio da Luz, num dia que estava particularmente chuvoso em Lisboa e, portanto, mesmo a chover, ainda estiveram presentes no Estádio da Luz cerca de 57 mil adeptos. O Benfica ganhou o Gil Vicente por 3-1 e durante a semana venceu o Estoril Praia por 1-0. No regresso do Benfica à Moreira, voltou outra vez a ganhar, desta vez não goleou, mas ganhou por 1-0, gol marcado já na segunda parte. Já lá vamos à Moreira, já vamos voltar à Moreira, primeiro vamos até ao Estádio da Luz, para falar sobre este Benfica 3, Gil Vicente 1. Ainda vamos também olhar àquilo que foi o sorteio da Taça de Portugal. Já se sabe, o Benfica vai jogar com o Varzim para a Taça e vamos também fazer uma pequena antevisão sobre o Estrela da Amadora com o Benfica e, obviamente, vamos para o momento polémico da noite, escolher entre dois 11, escolher qual o melhor jogador de cada 11. E já deu para perceber pela cara do Nuno que isto vai ser bom hoje. Não sabendo ele que 11 é que cá estão, portanto, e hoje o Nuno não vai ter a ajuda do Pedro, portanto, mais difícil se torna. Já lá vamos, porque vamos dividir isto em dois. Primeiro vamos falar dos jogos, depois paramos, tal como o campeonato, também nós fazemos aqui uma pausa. Vamos então à nossa rubrica e depois sim voltamos para falar sobre os dois jogos, aliás, sobre o jogo com o Estrela da Amadora e também olhar para aquilo que foi o sorteio, porque além do sorteio dos oitavos, ficou-se também a saber todo o caminho desde os oitavos até às meias finais, e obviamente a final, mas até às meias finais da Taça de Portugal. Já lá vamos. Primeiro voltamos a centrar as atenções no campeonato. O Benfica defrontou na Luz, o Gil Vicente ganhou por 3-1. A equipa, não vale a pena dizer porque já é feijãozinho com arroz, daquele bonzinho de se comer. A equipa exatamente a mesma, Neres outra vez titular, tal como já tinha acontecido na Taça, e portanto voltou, digamos que Nuno foi o Benfica a jogar, quer com o Estrela a meio da semana para a Taça, quer também para o campeonato, com o mesmo 11 que iniciou basicamente esta temporada mas com uma diferença. No início do campeonato estava lá o Gilberto no lado direito da defesa, fecha a primeira volta, ou neste caso, fecha este primeiro ciclo de campeonato e de temporada com Bá na direita. Portanto, é um 11 em tudo idêntico àquilo que tem sido o 11 ideal do Roger Schmidt, que é quem ganha, como é que é? 11 que ganha, em 11 que ganha não se mexe, e o Roger Schmidt leva esse lema até ao fim. Boa noite, Francisco. Sim, as mexidas que eventualmente pudessem haver seriam realmente muito, muito poucas.
Relativamente ao jogo do Estoril, eu acho que tivemos ali uma alteração que foi no ponta de lança do Musa que jogou de início por impedimento do Gonçalo, mas de resto, enfim, mantém-se, digamos que a raiz que o Benfica tem trazido quase desde a primeira jornada. Voltámos a ver um Gil Vicente que nas duas últimas épocas trouxe alguns dissabores ao Benfica. E apesar do resultado, eu acho que se bateu bem na Luz, até penso que talvez até ao empate, ou um pouquinho mais depois, mas Até ao voltou segundo gol do, novamente. até ao segundo gol do Sim, Benfica. sim, mas voltou novamente o Benfica a tomar conta do jogo, e acabou por ganhar com inteira justiça. Não tendo feito o Benfica o jogo mais brilhante que já vimos esta época, mas ainda assim o QB para justificar os 3 pontos. E o Benfica voltou outra vez à fórmula inicial, desta vez sem Gilberto e com Bá, que parece ter ganho definitivamente a titularidade em relação ao brasileiro, coisa que Nuno já se esperaria que acabasse por acontecer, tendo em conta toda uma dinâmica que traz à equipa encarnada que não dá o Gilberto. E em relação aos pergaminhos que já trazia, ou alguns dos pergaminhos que já trazia do Slavia de Praga, onde o Benfica foi buscar, a confirmar-se, mais uma vez, que o Bá só precisava de tempo para poder entrar e mostrar aquilo que realmente valia. O que é certo é que o Benfica começou o campeonato, ou a temporada, com Bá, termina este primeiro ciclo, aliás, começou com Gilberto em agosto, termina agora em novembro com Bá neste primeiro, né? Agora vamos ter aqui um hiato de tempo entre este último jogo do campeonato e o próximo jogo do campeonato que o Benfica vai fazer em Braga só no dia 28 de dezembro. Pelo meio ainda há 3 jogos da Taça da Liga, mas até agora, até esta paragem, o Benfica tinha começado com Gilberto, mudou para Bá e parece que a dinâmica da equipa não muda também. Sim, eu devo confessar que, apesar de no início da época eu ter a expectativa de que Bá fosse o titular, a verdade é que eu tenho que dar uma mão à palmatória e não creio que tenha sido pelas prestações do Gilberto que alguma coisa de menos positiva tenha acontecido ao Benfica, porque se há jogador que eu acho que soube ganhar a massa adepta, foi Gilberto, que aquilo que lhe faltava em talento puro entregava com abnegação e com querer, e que os sócios e os adeptos não lhe podem apontar qualquer falta de empenho. Por isso devo dizer que tenho que dar a minha mão à palmatória de que Bá é titular neste momento, mas se fosse Gilberto, não creio que fosse por aí que o Benfica perderia as suas dinâmicas, porque sempre que foi chamado esteve à altura. E não E, esquecer, e Nuno, ainda, e ainda aproveito para fazer aqui um meia-culpa, que já o faço com Gilberto, porque fui crítico do Gilberto durante muito tempo, e é sempre mais fácil a gente ver os erros nos outros, mas também os devemos reconhecer, os nossos. Às vezes é mais difícil, eu sei, mas devemos ter essa capacidade. Eu fui bastante crítico de João Mário e da presença de João Mário na equipa do Benfica. Aliás, aquele João Mário que nos vinha sendo oferecido nas 2 últimas épocas, eu acreditava que não servia ao Benfica, porque aquele jogador que fazia 3 ou 4 jogos no início da época e que depois se apagava, na minha opinião, não serviria, mas até isso Roger Schmidt soube aproveitar, e como já disse no programa anterior, soube aproveitar melhor do que o homem que o quis trazer para o Benfica.
Até nisso lhe temos que reconhecer a qualidade de conseguir potenciar ainda mais este João Mário e consegue potenciá-lo mais do que aquele treinador que já o conhecia de há anos. João Mário está mudado, espero que assim continue até ao final da época e que não seja apenas aqui uma questão das primeiras 10 ou 11 jornadas. Um, e tanto assim é que lhe valeu a chamada à seleção nacional, porque tem demonstrado, quer a nível interno, quer nas competições europeias, que está num nível altíssimo. Bem, nas competições europeias, então, ele então tem-se destacado muito bem, a par de outro que joga ao lado dele, muitas vezes em permuta com ele. Falo do Rafa. O Rafa também esta temporada está, como dizem os ingleses, aos americanos, agora, mas já sabe que há aquela diferença de palavras. Na América diz de uma maneira, a Inglaterra diz de outra, portanto o British e o American accent às vezes trocam aqui os coisas, mas falando em inglês, um, o Rafa está absolutamente outstanding, está, está, está a maravilhar os adeptos do Benfica, coisa que até agora ainda não tinha acontecido, não é, Nuno? Porque o Rafa era o jogador das intermitências, não é? Como aos semáforos, quando há obras, não é? Tanto aparece, tanto estão vermelho, aliás, tem ali o amarelo sempre a pescar. Desta vez, até agora, não parece haver não parece haver lusco-fuscos, não parece haver Eu, nenhum eu penso, lusco-fusco do Rafa. eu penso que a única vez que tivemos o vislumbre deste Rafa, que estamos agora a ver com o Roger Schmidt, foi nos primeiros 6 meses de Bruno Lage. Foi a altura em que conseguimos perceber o que é que estava ali que podia ser potenciado e que até à data ainda no Benfica não tinham conseguido extrair dele. Pá, está a fazer uma época magnífica. E não era tão Um, finalizador. E com Bruno Lage não era tão finalizador como é agora. mas já com Bruno Lage nessa época fez uns bons pares de golos. Um, seria seguramente jogador que estaria entre os 26 para o Mundial, com a forma que vem demonstrando, estaria seguramente no lote de jogadores que iriam ao Mundial. Tomou a sua decisão, há que respeitar, mas sim, ele João Mário, Enzo, eu diria que Grimaldo, até Otamendi, António Silva, a surpresa, como é evidente, e Aursnes também, e um David Neres a fazer de Rafa. David Neres a fazer de Rafa na sua intermitência exibicional, mas que, e como ontem demonstrou, consegue estar largos períodos do jogo apagado, mas depois basta-lhe 5 minutos, digamos, em modo on, para desequilibrar completamente a balança e quer nas ações em diagonais para a área ou procurando o remate de fora da área, sempre a provocar perigo. É uma pena a intermitência exibicional em que por vezes parece que se apaga um pouco do jogo e fica um pouco desaparecido. Algo interessante neste Benfica, principalmente nestes últimos dois jogos, e podemos juntar aqui os dois jogos, porque em termos exibicional, o Benfica faz vamos dizer, duas exibições QB, quer contra o Estoril, como também contra o Gil Vicente, mas eu queria juntar estes dois jogos por esta questão. É que passou a ver-se que, quer neste jogo, quer no jogo da Amoreira, algo particularmente interessante, que é o Rafa não jogar os 90 minutos, portanto jogou praticamente os 90 minutos o David Neres, e acontece que ao sair primeiro o Rafa, é o Rafa
quem, aliás, saindo o Rafa primeiro do que o Neres passa para o lugar do Rafa e passa a jogar, o Benfica muda, passa a ter o Neres a jogar nas costas do ponta de lança. A mim, pelo menos, pareceu-me interessante esta nova, como é que eu ia dizer? Não é nova aquisição, esta nova forma de atacar do Benfica com Neres nas costas do ponta de lança. Será já o Roger Schmidt a começar a pensar nestes 3 jogos em que não vai ter, por exemplo, João Mário, não vai ter Enzo, não tem Enzo, tem Auschwitz. Não vai ter João Mário, vai ter Chiquinho. Continua a ter Rafa, continua a ter o Rafa, porque o Rafa não vai para a seleção por vontade própria, por escolha própria. Mas será aqui o Roger Schmidt já a querer experimentar algo mais para tentar implementar em jogos da Taça da Liga? Eu acho que dos três jogadores que jogam na linha imediatamente atrás do ponta de lança, ou seja, estamos a falar, digamos que num dia normal, estaremos a falar de João Mário, Rafa e Neres. Eu acho que qualquer um deles pode trocar de posições. E já ficou demonstrado com João Mário a jogar pela direita contra a Juventus. Temos visto Rafa a jogar nas costas do ponta de lança, mas como sabemos, temos-lo visto também muitas vezes a jogar no corredor direito do Benfica, e o pé esquerdo de Neres também, como é óbvio, se consegue adaptar a jogar colado digamos, à lateral esquerda, e tinha até alguma, sou sincero, tinha até alguma curiosidade em perceber como é que ligaria Grimaldo com Neres. Mas se existe a possibilidade de tentar experimentar estes jogadores nestas diversas posições e nestas trocas entre eles, é benéfico para o Benfica, porque tem, digamos assim, um leque mais alargado de opções no caso de um impedimento de ordem física ou de ordem disciplinar, e até, muitas das vezes, para trocar as voltas aos adversários, ou por um motivo ou por outro, ou por os defesas estarem a encaixar melhor. Imaginemos que o defesa esquerdo está a encaixar melhor no Neres do que aquilo que era suposto, e trocando os jogadores de lado, aparecendo João Mário pela direita, por exemplo, e Neres pela esquerda, enfim, a coisa já ligar melhor o jogo do Benfica. Acho que sim, acho que poderá experimentar essas diversas variações. Em termos de sistema, eu penso que não varia, ou seja, o Benfica continua com os 3 uma linha atrás de Gonçalo Ramos, mas podem sim trocar as posições entre eles, e penso que se calhar a peça que ligaria menos em todas estas trocas que aqui estamos a falar, se calhar seria João Mário a jogar nas costas de Gonçalo Ramos, não é? Porque os outros dois têm mais chegada à área e chegada ao golo. Mas João Mário, como disse, já jogou na esquerda, a partir da esquerda e a partir da direita, e, por exemplo, contra a Juventus, num nível muito alto. Estamos então a analisar ainda o Benfica 3, Gil Vicente 1. Ficou também marcado este jogo porque o Benfica, ou neste caso o avançado do Benfica, Gonçalo Ramos, apesar de ter sido chamado à seleção nacional, é neste momento o melhor marcador do campeonato, com 9 golos. Neste momento é líder isolado na marcação de golos, está à frente, está isolado, mas não tem uma distância tão grande assim para o segundo classificado, que é o Fran Navarro, que marcou frente ao Benfica o único gol do Gil Vicente, de grande penalidade. Também o Benfica marcou de grande penalidade por João Mário, que neste momento já vai fazendo a melhor época em termos de entre golos e assistências. É a melhor temporada na Liga Portuguesa, e se calhar, e talvez uma das melhores temporadas na vida de jogador de futebol de João Mário até ao momento, e incluo aqui os jogos que ele fez no estrangeiro, no Inter de Milão,
nos clubes por onde ele passou no estrangeiro e também nas suas passagens pela equipa leonina do Sporting. Portanto, o João Mário também está em grande. O Gonçalo Ramos, Nuno, mais um final de tarde, início de noite, em que o Gonçalo Ramos teve algumas oportunidades, mas desta vez, nas poucas oportunidades que teve, ou nas algumas oportunidades que teve, fez 2 gols e neste momento é líder do campeonato dos melhores marcadores, ou do melhor marcador, com 9 gols marcados. Na temporada, com todas as competições a acontecer, já leva 14. Não, está a ser um bom início da época para Gonçalo Ramos. Ele que já tinha tido uma excelente época o ano passado, numa posição mais escondida, digamos assim, não tão exposta a nível de finalização. Tem cumprido, e eu ainda no sábado à noite falava com algumas pessoas em que a sensação que tínhamos era que ainda assim o Gonçalo não produzia aquilo que era expectável num ponta de lança de equipa grande, pá, ou seja, um ponta de lança de um Benfica, Sporting ou Porto tem sempre obrigatoriamente que fazer muitos golos porque a equipa joga 80 ou 90% em cima do adversário. E sabemos que hoje em dia os jogos já não se fazem daquelas cavazadas do antigamente, dos 5 e dos 6 e dos 7 de cada vez, não é? Que seja o gol está caro, e a verdade é que 14 golos para um início de época em que o Gonçalo terá feito eventualmente cerca de 20 jogos, diria eu, entre aqueles em que teve impedido e não esteve, eu diria que era uma marca muito interessante de golos, não é? Já dará uma média interessante, sendo que o Benfica não é uma equipa propriamente que jogue para o ponta de lança, joga com o ponta de lança. Ou seja, temos muita gente no Benfica a marcar golos. Olha, Nuno, o Gonçalo tem 21 jogos, 14 golos marcados, média de golos marcados por jogo 0.67, portanto, aproximadamente, arredondando isto às unidades, dá aproximadamente média de 1 golo por jogo. Portanto, 21 jogos são 1446 minutos, tem 5 amarelos na temporada. Sim, eu disse 20 jogos, serão 21. São 21, 21. É mais 21, 21, 14 golos. Não me parece que seja uma má época, ou seja, 21 chegarias que eventualmente serão mais, mas extrapolando, se me dissessem que ele chegaria com 42 jogos e 28 golos, não seria propriamente uma época má, diria eu. Fazer 28, 30 golos numa época não me parece que seja uma época muito má. Nem sei quantos jogadores no Benfica nos últimos anos é que atingiram essa marca. E neste momento, à frente dele, com mais jogos, aliás, com golos marcados, nesta altura, na temporada, o Gonçalo Ramos é o que leva mais, são 14 jogos, no top 10, da equipa do Benfica, o Gonçalo Ramos está em oitavo, com 21 jogos, 14 golos marcados. O Rafa vem logo a seguir com 23 jogos, 11 golos marcados. O João Mário está em quinto com 24 jogos, 10 golos marcados na temporada. É a melhor época, lá está a confirmar-se a ser a melhor época do João Mário, neste caso com a camisola do Benfica, mas a ser a melhor temporada de sempre até agora do João Mário na sua carreira de futebolista. Apenas o Florentino está em primeiro lugar, jogou até agora todos os jogos, os 25 jogos do Benfica, o Florentino teve em todos eles. Sim, ou seja, no make-up aquilo que rodou mais foi a presença de Enzo ou não e a troca com
com Frederic Orsnes. E Grimaldo, não sei se não terá feito também os jogos todos. O Grimaldo está em terceiro, com 24 jogos. Pois, não fez 25, fez 24, exatamente. Não jogou o jogo da taça com o Caldas. Jogou o Ristides. Correto. Porque de resto, ele de resto, no campeonato, ele é. Ele é. É titular absoluto. É titular absoluto e, portanto. Mas lá está, o Florentino, mesmo não tendo começado de início, creio que num jogo do campeonato ou da Liga dos Campeões, agora não tenho bem a certeza, mesmo não tendo começado de início num jogo, creio que do campeonato, chegou a jogar. Portanto, são 25 jogos. Nesta altura, Florentino Luís é o jogador com mais, com a totalidade de jogos na equipa do Benfica. Sim, sim. São números apreciáveis, mas era aquilo que dizíamos, há muita gente no Benfica a fazer golos. João Mário com 10 golos, Rafa com 11 golos, ou seja, não é uma equipa que jogue especificamente para aquele ponta de lança que está lá parado na área, nem sequer Gonçalo Ramos é o jogador de estar parado na área à espera que cruzem para ele. Penso que está a fazer números muito, muito, muito interessantes. Uh, e ainda assim, temos mais 3 jogadores no banco para, enfim, para qualquer eventualidade e para aproveitar todo e qualquer tipo de oportunidade, com o Musa muito forte no jogo aéreo, Henrique Araújo muito forte dentro da pequena área, sempre com muita, muita, muita chegada e a aparecer muito bem, e o próprio Rodrigo Pinho, que sempre que é chamado tem cumprido. A gente já sabe que não podem jogar todos, mas é bom perceber que pelo menos estão todos no mesmo comprimento de onda neste momento no Benfica. Não deixa de ser interessante também, e agora também estava a aproveitar para ver esses mesmos números. O Bá, neste momento, é o nono jogador mais utilizado por Roger Schmidt esta temporada, ou até agora na temporada, tem 21 jogos e destes 21, 14 foram a titular. Não deixa de ser um número também bastante interessante para o jogador que foi chamado pelo selecionador dinamarquês para o Campeonato do Mundo. Sim, chegou-se a veicular que não iria, que Bá não iria ao Mundial, mas na hora da convocação apareceu o nome de Bá, convocado também para o Mundial. Eu estou um bocadinho como o Ruben Amorim, quase que dá vontade de desejar que sejam eliminados à primeira, à primeira ronda para podermos contar com eles o mais rapidamente possível. Mas como é óbvio, para quero que façam um bom Mundial e que saiam de lá valorizados, e especialmente sem mazelas físicas, que é, enquanto benfiquista, aquilo que mais me importa. Neste jogo do Benfica com o Gil Vicente, Nuno, resta-me saber qual é que foi para ti o melhor jogador em campo. Já vi por aí, bem, desde logo para a televisão que teve a transmitir o jogo, ou pelos adeptos que votaram para o melhor em campo, deram o prémio ao Gonçalo Ramos pelos 2 golos. Quero saber, vindo de ti, no caso, por exemplo, da Goal Point, acho que deram a estrela ao Enzo. Diz-me tu, a quem tu dás o prémio de Olha, MVP desta partida? eu fui ouvindo o relato, não fui acompanhando o jogo pela televisão. E se eu me fosse a guiar pelos comentários dos, de quem relatava o jogo do Benfica, o prémio de melhor em campo iria para o jogador japonês do Gil Vicente. Como digo, não acompanhei pela televisão. Um, Achei normal ser o Gonçalo Ramos a receber o prémio de melhor em campo enfim, marca 2 golos, é decisivo na obtenção da vitória. Mas creio que
houve novamente um bom jogo de Rafa, um apagão, outra vez de Neres, que depois dá uma sensação que nos últimos 15 minutos volta a reacender e a aparecer no jogo. Apesar do penalti, creio que Otamendi esteve muito bem no jogo. E essas foi as notas que eu retirei mais deste encontro, sendo que o feedback que fui tendo foi que a dupla de centrais do Benfica manteve sempre o jogo muito bem controlado e sem dar grandes hipóteses ao Gil Vicente, que nos primeiros 5, 10 minutos eu diria que tentou aparecer, acaba por sofrer o golo, mas depois também acaba por marcar, mas por aquilo que me fui apercebendo não houve muito mais Gil Vicente do que aquele primeiro ímpeto que durou talvez uns 15, 20 minutos iniciais. Foi um jogo entre duas das equipas que têm mais posse de bola. O Benfica era a que tinha mais posse de bola, o Gil Vicente era a segunda, com média de posse de bola maior por jogo. E no fim ganhou quem marcou mais gols, não quem fez mais passos. Acabou por ser também quem fez mais passos e acabou por ser o Benfica. Neste caso foi isso que aconteceu. Saindo do campeonato, indo para a taça, o Benfica jogou, tal como já tinha acontecido no jogo anterior do campeonato, ou da jornada anterior do campeonato, na Moreira. Desta vez não houve goleada, o Benfica ganhou apenas por 1-0. O golo já foi marcado na segunda parte, já dentro dos últimos 20 minutos da partida. O Benfica ganhou 1-0. O 11 foi exatamente o mesmo do jogo com o Gil, com uma diferença: não esteve Gonçalo Ramos a titular, esteve Musa. Aliás, neste jogo não jogou o Gonçalo Ramos, jogou o Musa, e jogou também o menino Henrique Araújo no lugar do Musa. Nuno, o Benfica só me segue na taça. Sim, só me segue. Quando tínhamos feito aqui a previsão do jogo com o Pedro na semana passada, eu vaticinei que este jogo não seria tão fácil quanto o jogo do campeonato, e não o foi. Ou seja, havia regressos na equipa do Estoril, ou seja, a equipa do Estoril fizeram-se notar. Estaria mais equilibrada. O Benfica não teve tanto controle do jogo como teve no jogo do campeonato. O Estoril fez-se sentir, por assim dizer. O Benfica teve que enfrentar mais dificuldades por parte do adversário, teve menos hipóteses de concretização, mas ainda assim levou novamente vencida o Estoril, num lance infeliz do guarda-redes, mas lá está, no melhor pano cai a nódoa, que estava a fazer uma incrível exibição, evitando que o Benfica se calhar já estivesse naquela altura a ganhar por 1 ou 2 golos, e acaba por ter aquela falha que o Neres aproveitou muito bem para fazer o resultado do jogo. Mas enfim, sem erros não há golos. É mesmo assim. O Benfica procurou os erros do Estoril, tal e qual como o Estoril procurou os erros do Benfica, e o Benfica foi a equipa que conseguiu aproveitar o erro cometido pelo guarda-redes do Estoril. Foi um erro do guarda-redes do Estoril, que deu uma bicicleta, ofereceu uma bicicleta ao Neres. Exatamente. Ainda não chegámos ao Natal, mas o Neres já levou a sua prenda, levou uma bicicleta do Campo da Moreira. Já está servido para este ano. Difícil andar de bicicleta na Moreira, com cada ventania. Exatamente. Não está fácil, mas enfim, no Estoril nunca é fácil. O jogo do campeonato tornou-se fácil,
previa-se que a coisa fosse bastante mais difícil no jogo com o Estoril, para a taça. Eu diria mais até por 2 pontos. Era o regresso de 3 ou 4 jogadores que não tinham estado presentes na altura no jogo Desde para logo o o guarda-redes, campeonato. desde logo o Exato, guarda-redes, o Tiago Gouveia, que está emprestado e não pode jogar no campeonato, ao campeonato, exato. Do João Carvalho, que foi jogador do Benfica. Aliás, de resto, na equipa do Estoril, creio que estavam 3 ou 4 jogadores formados no Benfica a jogar contra o Benfica. Sim, O lateral esquerdo, que não é lateral esquerdo, está adaptado que esteve adaptado ao lateral esquerdo, o Tiago, eu troco sempre, o Tiago Tomás, o Tiago Araújo a jogar como sim. lateral esquerdo, o Pedro Álvaro a jogar como central, o João Carvalho como médio e o Tiago Araújo, o Tiago Araújo, Tiago exatamente. Gouveia. O Tiago Oveia, eu disse que ia trocar, e o Tiago Oveia na ponta esquerda do ataque. Portanto, foram quatro pupilos, quatro pupilos ex-Benfica. O Tiago Oveia foi o que se destacou porque levou a que o Roger Schmidt no final na conferência de imprensa dissesse que iria voltar no verão. Sim, o Tiago, daquilo que eu fui acompanhando, da equipa B o ano passado, é um jogador que empresta muita energia ao meio campo, muita força, rapidez, muita entrega. E eu, dos jogos que vi da equipa B do Benfica, gostei muito, sempre muito das exibições e da atitude do Tiago. Tive pena dele não ter tido mais oportunidades durante a pré-época de se mostrar, foi dos poucos jogadores que foram à pré-época e que não tiveram grandes oportunidades ou muitos minutos para poderem mostrar alguma coisa, mas penso que fará bem o Benfica em emprestá-lo a uma equipa da primeira divisão para ganhar ritmo competitivo e ritmo de primeira divisão, esperando que para o ano esteja de regresso a casa para ficar. O Tiago Gouveia, que de resto, provavelmente alguns já não se lembram, mas eu acabo por me lembrar, não só porque vi o jogo, mas porque estive a fazer inclusivamente o jogo para a rádio. O Tiago Gouveia está no passe para o primeiro ou para o segundo gol do Benfica contra o Passos Ferreira na última jornada da época passada. E portanto, Sim, sim, penso que sim, penso que sim. portanto, Para o Henrique Araújo, será? sim, para o Henrique, sim, foi para o Henrique. Sim, 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 Aliás, sim. O Henrique foi o Henrique que marcou os 2 golos da vitória do Benfica em Passos de Ferreira. Sim, sim, sim. Um deles são mesmo os dois a passe do Tiago Oveia. Sim, Portanto, um deles sim, o outro já não tem, está aqui provavelmente uma dupla para a próxima temporada. eventualmente, Porque eventualmente. com os jogadores a jogarem com esta cadência, não sei se no próximo mercado de verão não vai haver aqui uma mexida grande na equipa do Benfica. Vamos ter de esperar para ver no próximo Sim, verão. Até sim, lá, sim. até lá ainda há um mercado de inverno que está a começar aí a aparecer, que está a começar aí a bater à porta, mas ainda não dá para abrir a porta. Ainda está muito frio para abrir. Ainda está muito frio para abrir a porta. Saindo do jogo da taça, vamos aqui muito rapidamente, continuando na taça, vamos aqui muito rapidamente ao sorteio. O Benfica vai jogar com o Varzim outra vez para a taça. Aliás, o Benfica já não se encontrava com o Varzim desde a época 2008, 2009. Jogo de má memória para o Benfica. O Benfica perdeu esse jogo da Taça de Portugal frente ao Varzim no campo do Varzim, e diz a história que o Benfica não ganha na Póvoa há 35 anos. É muito tempo sem ganhar num único campo. Sim, mas é provável que não ganhe esse tempo todo. Eu não sei quantos jogos é que o Benfica fez durante esses anos todos com o Varzim. Para a taça, este é o terceiro, acho eu. O terceiro ou o quarto. Mas acho que é o terceiro. Eu sou do tempo em que o Varzim estava na primeira divisão. E por acaso, ainda no fim de semana passado,
acompanhei através do Canal 11, se não estou em erro, o Varzim com o Lask Vilaverdense. Um jogo espetacular, que terminou com um empate 2-2, e com o estádio na Póvoa do Varzim completamente cheio, uma moldura humana espetacular. Típico, É bom, é típico bom, daquela gente, típico é dos bom, poveiros. é bom ver o Benfica num palco histórico. Pá, que espero que esteja cheio de poveiros e de benfiquistas, e que possa ser um bom espetáculo. Como é óbvio, espero que o Benfica ganhe, mas espero que acima de tudo seja um bom espetáculo e um regresso feliz do Benfica a um local histórico do futebol português. Grandes jogos se fizeram na Póvoa de Varzim entre Benfica e Varzim, aqueles lá mais para trás, aqueles que eu não vi, que eu não vi porque também não existia, portanto também não podia ver. Deixando agora, aliás, continuando ainda no sorteio, agora muito rapidamente, se o Benfica vencer o Varzim, vai defrontar nos quartos de final o Braga ou o Vitória Sport Clube, o Vitória de Guimarães. Portanto, vamos ter nos oitavos de final um Braga-Vitória, um derby minhoto na Taça de Portugal. Se o Benfica passar o Varzim e passar em Braga ou em Guimarães, vai jogar as meias finais contra o Vitória de Setúbal, outro histórico, vai jogar contra o Vitória Sport Clube, contra o Vitória Futebol Clube, peço desculpa aos agentes de Setúbal, Vitória Futebol Clube com Casa Pia, ou então com o Nacional da Madeira ou com o Rabo Peixe. É um caminho para a final da taça, em que provavelmente o jogo de maior cartaz está aqui nos quartos, em que o Benfica, em passando na Póvoa, vai a Braga outra vez ou vai a Guimarães outra vez. Eu ainda não me tinha debruçado muito sobre o esquema da Taça de Portugal. Tenho pena que as coisas fiquem já pré-definidas. Eu prefiro sorteios. Eu prefiro sorteios. Não gosto de árvores pré-definidas. Isto para quem se preocupa com transparência, quanto menos souber do futuro, menos se pode mexer nele. Mas é apenas a minha opinião. É apenas a minha opinião. Se calhar em termos organizativos dá muito mais jeito de saber o que é que vai acontecer daqui para a frente, imagino eu. Mas eu sou um purista, eu gosto do sorteio, eu gosto da Liga dos Campeões como era antigamente, sem grupos Sorteio puro e duro. exatamente, com sorteio puro, quem calhar calhou. Não gosto de sorteios condicionados, não gosto de taças da Liga feitas só para 3 ou 4 clubes. Não Não gosto da entendo, Taça da Liga. não entendo. A taça da Liga a mim não me causa qualquer tipo de problema, a sua existência causa-me sim é a maneira como se condiciona a competição. Aí é que eu estou completamente contra, e se já estava mal até aqui, pior ficará com as medidas que estão a tentar implementar Eu de já as vi. Aquilo ser, ser aquilo é de disputada morrer. apenas pelos 4 primeiros classificados do ano anterior. Enfim, se calhar o melhor é acabar mesmo com a competição e É passar virar à disto e frente. tocar mesmo. E passar É à uma, frente. é uma pescadinha de rabo na boca. Há erros que se cometem, e neste caso, neste tipo de organizações, há sempre volta, há sempre maneira de dar a volta e de repor a mão, não é? Acabar com a taça das taças foi um erro. Foi um erro porque fez a taça da Liga e agora, como se achou que não chegava, foram fazer a Liga da Conferência. Se acham que era desprestigiante ter os vencedores da taça de cada país a disputarem um troféu, que seria a tal taça dos vencedores das taças, não é? Foram criar agora uma Liga Conferência que é a Liga do quê?
Em termos de brincadeira, é a Liga dos Últimos ou é mais um comboio, tipo a última oportunidade para aquelas grandes equipas da Europa que não conseguiram ir à Liga dos Campeões, caíram da Liga Europa e acabaram numa taça que foi criada agora à última hora para os tentar safar, que é a Liga Conferência, para eles conseguirem fazer mais uns jogos. Pá, não faz sentido, é desprestigiante. Um, Aquilo que estão a fazer com a taça da Liga é tirar prestígio a uma competição, o que vai fazer com que os clubes Já tinha pouco. A não partir liguem, daqui, não a liguem, partir daqui. não vão ligar. Vamos começar a ver os clubes a levar as equipas de se calhar de sub-21 ou de sub-23 para fazerem rodar os jogadores e não se preocuparem mais com aquilo, que foi aquilo que aconteceu Como faz a com Inglaterra. foi aquilo que Às vezes aconteceu leva com os júniores. o acabar com a taça das taças é retirar prestígio à competição rainha de todos os países, não é? Ou seja, dizer que a taça dos vencedores da taça não tem qualquer valia é quase o mesmo que estar a passar um atestado de minoridade, digamos assim, à, à, à competição, à segunda competição nacional de cada país. Ou seja, mas tudo isto era evitável e dava para voltar atrás. Dava para voltar atrás. Preferiu-se dar-se um passo em frente e criar mais uma taça do nada, basicamente, que é a taça da Liga e no caso do europeu é a Liga Conferência. Eh, Enfim, do meu ponto de vista está tudo mal, está tudo mal. E isto para elencar naquilo que estávamos a falar relativamente ao sorteio, uh, não gosto de ver o caminho já parece que traçado para, para quem começa a competição sabe quais é que são as casinhas por onde vai passar. Daquilo que tem piada é a gente ir passando uma de cada vez sem saber qual é que é a porta que está a seguir para ter que ultrapassar, não é? Mas ainda assim é como tu dizes, se o Benfica conseguir passar a próxima eliminatória, uh, que nos calhe em sorte o Varzim, se o conseguir, pois, seja em Braga, seja em Guimarães, será sempre, será sempre um jogo grande e um jogo durinho, como se costuma dizer, um osso duro de roer para se conseguir dar o próximo passo. Ainda não está definido o horário, mas eu acredito que seja lá para as primeiras semanas de janeiro. Digo eu. Digo eu. Passando agora para o meu momento preferido, vamos então colocar frente a frente nesta rubrica agora, pau de dois bicos, vamos pôr frente a frente duas temporadas, dois jogos entre o Benfica e o Gil Vicente, portanto, aproveitando a onda do campeonato, vamos colocar outra vez em campo dois 11 de portanto, Benfica contra o Gil Vicente, da época 2004-2005 com o Benfica de 2013-2014. Eu estive a ver isto, está engraçado, está giro. Acho que há uns mais fáceis do que outros, mas é para mim que já tentei fazer isto e mesmo assim não consegui fazer à primeira. Em algumas posições, noutras eu acho que é fácil de lá chegar. Aliás, acho que é muito fácil de lá chegar. Qual é que será a escolha? Vamos a isto. Ora bem, então o Benfica de 2004, 2005 ou o Benfica de 2013, 2014. No jogo contra o Gil Vicente de 2004, 2005, o Benfica ganhou por 2-0. Marcou na altura um menino angolano chamado Pedro Mantorras. Foi um dos que marcou. E no jogo contra o Gil Vicente foi em agosto. O Benfica ganhou por 2-1. Marcaram Markovic vindo do banco e Lima, o avançado brasileiro. Vamos a isto. Kim ou Artur Moraes? Kim. Pensei que fosse mais difícil. Pelo histórico, acho que vai ser fácil. Miguel
ou Maxi Pereira? Maxi. Confesso que estava à espera que dissesses o Miguel, mas ok, está certo. Mas porquê? Mas porquê? Porque essa. Eu Porque. depois, eu depois explico. Ah, Eu, eu depois vou lá. Não, mas podias escolher, até porque o Maxi Pereira, eu confesso, se fosse eu a escolher, eu acho que também escolhi o Maxi. Pelo histórico, ah, tendo ele, tendo o Maxi jogado também no Porto e da forma como saiu para o Porto, pensei que poderias ir por aí, mas está fixe. Luizão ou Jardel? Luizão. Este aqui então é o mais fácil de todos. Ricardo Rocha ou Garay? Uh, Ricardo Rocha. Muito bem. Lateral esquerda, Manuel dos Santos ou Bruno Cortês? Manuel dos, Difícil, Manuel dos Santos. Manuel dos Santos. difícil. Sempre que quiseres explicar a tua decisão, podes explicar. Petizinho ou Matites? Ui. Eram Ui. os dois, Epá, eram os... Matites. Epá, eu adoro o Petit. Muita entrega, pá, muito coração. Epá, mas o Matites era mais completo. Era mais completo. Era outros tempos, vamos dizer assim. Manuel Fernandes ou Enzo Pérez? Enzo Pérez. Manuel Fernandes nesta altura ainda era um menino. Sim. Ainda era muito menino. Ora bem, lado direito, Giovanni ou Salvio? Sálvio. Muito bem. Simão Sabrosa ou Gaetan? Uh, Simão Sabrosa. Não estava a contar com esta. Azar Caradas ou Lima? Lima. E agora? Para Eh, complicar. E agora para complicar. e agora? Pedro Mantorras ou Rodrigo? Pedro Mantorres. E treinador? Trapattoni ou JJ? Trapatoni. Ou seja, então ficaríamos com Kim, Maxi Pereira, Luizão, Ricardo Rocha, Manuel dos Santos, Matites, Enzo, Sálvio, Simão, Lima e Mantorras, treinado por Trapattoni. Era campeão Sim. nacional? Epá, com o Trapatoni em princípio era. Só precisava ter esses 11 e se calhar mais um ou dois no banco. Um, epá, há escolhas que são um bocadinho mais difíceis umas do que outras, A mas lateral, a eu lateral até esquerda, claramente, a mais difícil de todas. e daí talvez não. Pá, no caso do defesa direito, o Miguel foi efetivamente um jogador que o pequeno Chalana entendeu colocá-lo a defesa direito e que se calhar acertou na mousse na altura, E o, mas e o, e o Trapattoni depois comungou da mesma ideia. sim, mas Mas o o Miguel não era lateral Maxi, de origem. exatamente, o Maxi quando vem para o Benfica também não é um lateral de origem, Não. é um médio direito. Ahm, o Maxi, epá, Mais uma adaptação a lateral direito. não foi se calhar o final de história É. que deveria ter sido, digo eu. Eu acho que ele, depois de tudo aquilo que se viveu no Benfica, acho que até ele próprio se calhar concordará connosco se disséssemos que o final da história deveria ter sido outro. Epá, mas pronto, é o que é. Mas ainda assim foram muitos anos no Benfica, foram muitos anos como capitão ou subcapitão, foram muitos títulos. Epá, não vale a pena a gente sonegar aquilo que foi.
Jardel e Luizão é quase pela mesma medida. Pá, o Jardel teve muitos anos de Benfica, mas também mas não teve mais do que o Luizão, diria eu, e não ganhou mais títulos do que o Luizão seguramente. E o Luizão esteve num patamar superior, acabou por ser internacional brasileiro e tudo mais. Entre Garay e Ricardo Rocha, Garay foi efetivamente um muito bom central do Benfica. Epá, mas o Ricardo Rocha está lá no top of the top, ou seja, estará entre os 5, 6 melhores centrais que passaram pelo Benfica. O Ricardo Rocha tem como topo, Internacional brasileiro. tem uh, como topo o Ricardo Rocha é português. ah, Ricardo Rocha, então foi erro meu. Eu estava a pensar em Ricardo Gomes. Não. Pronto, peço desculpa, erro meu. Vou emendar a minha mão. O Ricardo Rocha, que me desculpe, mas é Garay, é Garay, é Garay. Ele que me desculpe, mas é Garay. Mas o Ricardo Rocha tem um ponto bastante a seu favor, que é conseguiu meter no bolso o Ronaldinho Gaúcho no jogo do Estádio da Luz entre o Benfica e o Barcelona, Epá, às vezes jogando a acontece, lateral direita. às vezes acontece, às vezes acontece. Relativamente ao defesa esquerdo, tu dizias que era o mais difícil. Epá, olha que eu se calhar atrevo-me a dizer que é o mais fácil, porque apesar do Manuel dos Santos não ter sido ah, epá, não ter sido nem de perto nem de longe o melhor defesa esquerdo que passou pelo Benfica, não foi seguramente. Houve alguns melhores do que ele que não ganharam títulos. Uh, e, epá, mas o Cortez é uma passagem pelo Benfica absolutamente desastrosa. Absolutamente desastrosa. Enquanto jogador, não há quase nada positivo a apontar. Infelizmente, epá, porque eu comungo daquela ideia que nada me dá prazer em vir, que seja que jogador for para o Benfica e eu depois acabo por dizer que o gajo não joga nada. Pá, preferia que todos os que viessem fossem todos grandes jogadores. Infelizmente com ele não aconteceu isso. Depois entre Salvio e E Giovanni. Giovanni. Giovanni teve uma ou duas épocas boas no Benfica. Sálvio teve uma história com o Benfica muito grande e com muitos títulos. Entre Nico Gaetan e Simão, o Gaetan ganhou mais títulos pelo Benfica, efetivamente, mas o Simão, quer a gente queira, quer não queira, foi muito marcante. Há jogadores que foram muito marcantes no Benfica, apesar de não ganharem muitos títulos, mas foram muito marcantes porque eles carregaram o Benfica às costas, às vezes em períodos em que o Benfica não estaria tão bem e que se não fossem eles, o Benfica estaria uns degraus muito, muito abaixo. E quando digo isto, epá, o mesmo se aplica a João Vieira Pinto, é aquilo que Uns se pode anos dizer. antes. Sim, 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 sim. Que temos anos antes Uh, também não foi assim tanto tempo antes. Que não, não, o Simão volta não, ao Benfica em 2000 e no início da década de 2000, portanto, sim, sim, o João Pinto vai para o Sporting em 2000, sim, 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 portanto, sim, sim, sim. deve coincidir mais ou menos na mesma altura. Mais ou menos a saída de um e a entrada do outro não deve andar muito, muito longe, um ano talvez de diferença entre uma coisa e a outra. Pá, e que são jogadores, como é óbvio, que são marcantes na história do Benfica, porque estiveram ligados ao Benfica durante muitos e muitos anos, ganharam alguns títulos, se calhar não aqueles que a sua qualidade merecia que tivesse acontecido, mas eu coloco o Simão um bocadinho nessa vitola. Gaetan já vem usufruir de um Benfica mais capacitado a nível de jogadores, já encontra equipas bastante fortes. Gaetan vem depois da saída de Di Maria do Benfica, não é? E o Benfica continua a ter grandes equipas durante essa altura, o que não invalida que o argentino não tenha demonstrado as Vem no ano a qualidades seguir, que possuía. o Di Vai no Maria ano a sai e seguir, entra ele. exatamente. Aliás, no ano a seguir, portanto, 2010, 2011
entra o Gaetan e o Sálvio, os dois ao mesmo tempo. O que é curioso é que o Gaetan ficou, o Sálvio, como estava só emprestado, volta ao Atlético de Voltou Madrid e depois e já o, regressou outra vez. e o Sálvio regressa depois ao Benfica em 12, 13, se não estou em erro, e faz a história que faz. Perfeitamente. O Giovanni tem também uma história também engraçada no Benfica. Está, por exemplo, na primeira do Benfica, está na primeira vitória do Benfica no novo estádio de Alvalade, por 1-0. Está no gol marcado ao Manchester United na Liga dos Campeões, na altura o 1-1, no mesmo jogo em que o Beto marca o Manchester United. Sim, E que permite ao Benfica ir à final, não, passar aos oitavos de final, onde derrotou o Liverpool nas duas mãos. Portanto, certo. o Giovanni também tem uma bonita história no, Sim, 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 no sim, Benfica. sim, 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 sim. E depois na frente eram aqueles dois, o Caradas e o Mantorras. O Caradas foi mesmo azar, e o Mantorras, em cima do azar, ainda conseguiu, como se dizia na altura, eh, para Mantorras entra e resolve. Eu lembro-me que nesse ano o jogador que o Benfica vai buscar para equilibrar a equipa e digamos, e para que o Benfica não fosse apenas uma equipa de 11 jogadores e que permitisse haver, se calhar, alguma rotação no plantel, foi o Nuno Assis, que vem do Guimarães dar, digamos ali, um contributo ao meio campo do Benfica, ao meio campo ofensivo do Benfica, que permitisse para que a equipa não sofresse um desgaste ainda maior do que aquela que vinha a sofrer, porque o plantel era muito curto. O plantel era muito curto, e ainda assim a velha Raposa conseguiu engendrar aqui um plano para que o Benfica saísse campeão. E o Nuno Assis chega e é titular no primeiro jogo que faz contra o Moreirense em Guimarães, porque o estádio do Moreirense estava interdito e não dava sequer para lá jogar. É titular contra o Moreirense em Guimarães e o Nuno Assis marca. Foi uma bela estreia. Portanto, fica deste Benfica Gil Vicente de 2004, 2005 e 13-14, ficam Kim, Maxi, Luizão, Garay, Manuel dos Santos, Matites, Enzo, Sálvio, Simão, Lima e Mantorras, treinado por Giovanni Trapattoni, a velha raposa, que teve aqui um contributo importante para o Benfica voltar às vitórias no campeonato e voltar a ser campeão nacional passado algum tempo, passados 11 anos, 11 anos, 11 anos. 11 anos que o Benfica não era campeão nacional e conseguiu ser contra a Patoni. Viria a ser campeão nacional anos mais tarde com o Jorge Jesus ao comando já em 2009, 2010. O programa 45 minutos à Benfica vai ficar por aqui. Para a semana vai haver mais uma disputa entre dois 11, não sei que 11, porque isto é sempre muito complicado, porque as táticas nunca são bem as mesmas e, portanto, temos de arranjar aqui maneira de encaixar os 11 de um lado e do outro, mas devemos lá chegar a algo. Vais ter que procurar uns jogos com o Estrela da Amadora. Vou ter de procurar uns jogos com o Estrela da Amadora. Pois, vamos lá ver. Também há jogos interessantes. No campo do Estrela, o campo do Estrela que agora que agora não me estou a lembrar do nome do estádio do Estrela da Amadora, mas em José todo o Gomes, caso, exatamente, o Estado estádio de José, é isso mesmo, o estádio José Gomes, o estádio da Reboleira, lembra-me agora, na Reboleira, mas como eu disse também há pouco, o Benfica vai defrontar o Estrela da Amadora no dia 20, portanto, no mesmo dia em que começa o Mundial, às 7 da tarde. O Mundial começa às 4, com o jogo entre o Qatar e o Equador. Às 7 da tarde, o Benfica entra em campo frente ao Estrela da Amadora em Leiria.
já há bilhetes à venda, portanto, quem quiser ir ver o jogo ao estádio Municipal de Leiria, pode ir ver ao estádio Dr. Magalhães Pessoa, pode comprar o bilhete e ir lá ver o jogo. Quem não conseguir vai certamente acompanhar via outras formas, via rádio ou via televisão. Meus amigos, o 45 minutos à Benfica vai ficar por aqui. Mais uns 45 minutos em que se falou sobre a vida do Sport Lisboa e Benfica, sempre com a maior das descontrações, porque também temos de saber levar as coisas com um bocadinho de descontração e sempre aproveitando estes pequeninos momentos de escolhas de 11 para olhar lá para trás e ver o que é que aconteceu, porque olhando para o passado se constrói o futuro. Fiquem bem na companhia da Rádio Nacional de Desporto.